Pode ou não pode de hoje, nós vamos falar justamente sobre um assunto, olha, interessantíssimo. Prepare os dedinhos aí para mandar para Jéssica, porque nós realmente vamos falar de um assunto importante, que é, extenso o tema aqui, dar desculpas para evitar discussões. É o melhor a ser feito? E aí? Será que você dá aquela desculpa? Não foi bem isso. Na verdade, não, fica tranquilo, deixa quieto, passa. Só para evitar o Elvis está conversando ali. Como é que é o nome, Elvis? Oi, perdão. Como é que é o nome para evitar? A DR. Né? Então, se você gosta de dar para evitar a tal da DR, a gente vai falar sobre isso. Se você fala na lata, para o que está fazendo, para conversar, resolver, então também a gente vai falar sobre isso. Lógico, nós vamos chamar com propriedade a psicóloga que está aqui, a Dove. Olá, Gabriel. Tudo bem? Elvis, tudo bom? Se assente no seu lugarzinho, é um lugar onde compartilhar, sabe disso, porque é um assunto, ó, que gera uma certa discussão. Dar desculpas para evitar discussões é o melhor a ser feito. Vamos começar já meio que respondendo isso? Vamos, claro. Claro que nunca é o melhor a ser feito. É muito importante que a gente fale exatamente aquilo que incomoda, aquilo que chateia, mas também ter sabedoria, né? Infelizmente, as pessoas são muito extremas, ou falam tudo de uma vez, de uma forma muito descoordenada, ou não querem falar nada com medo de perder relacionamento. E eu vejo muito isso, Gabriel, início de relacionamento principalmente, acontece, lógico, de todas as formas, mas início de relacionamento é pior. As pessoas ficam com muitos receios da pessoa, o que vai pensar de mim, se eu já chegar reclamando, vai ficar novo, eu não quero, né, ficar sozinho, as pessoas têm muito medo de ser abandonados. Então, esses medos, infelizmente, geram esse tipo de situação. Olha, eu vou fazer o papel hoje aqui do advogado, não vou fazer o advogado do diabo, porque o diabo quer mais que ele se lasque. O advogado dos injustiçados. Mas é aquela pessoa, tudo ela quer parar para discutir a situação ali, tudo, qualquer coisa. Olha, deixou o copo cair, por que aconteceu isso? Para tudo, por que você deixou o copo cair? Está passando alguma coisa? Porque é isso que você, não sei o que lá de trás, que você sempre foi assim, que seu pai, que sua mãe. Tem gente que também não sossega. Pois é, olha só, gente, cuidado com o relacionamento afetivo. Tem gente que parece que está na hora da misericórdia, Gabriel. Não se relacione com pessoas negativas, gente, porque daqui a pouco os dois vão reclamar de tudo. Frio é porque é frio, se é calor é porque é calor, se tá nublado é porque é nublado. A gente tem que prestar atenção qual é o perfil de pessoa que a gente está se envolvendo. Pessoas que reclamam demais são pessoas muito negativas, são pessoas que estão infelizes ou são infelizes e por conta dessa própria condição querem transformar um ambiente onde elas estão num ambiente negativo. Então, se você percebe, conversa com essa pessoa, olha, você já percebeu que as pessoas estão fugindo de você, é muito negativo, reclama de tudo. Então, essa pessoa precisa saber. E as pessoas, como têm receio de falar, ninguém fala, a pessoa acha que está tudo certo. Então, com sabedoria, essa pessoa poderia melhorar se a gente apontasse onde é que está o problema. Com jeitinho, claro, mas mostrar onde está o problema. Muito bom, mas agora, partindo desse ponto de vista, doutora, se a pessoa, vamos lá, ela reclama de tudo realmente, vai lá, toda hora tá reclamando, mas é porque ela não aceita a forma de agir ou de pensar e que aquela pessoa mude. O que ela tem que fazer? Tem que terminar então? Não. Olha só, se a pessoa tem um perfil muito contrário àquilo que você busca, e as pessoas elas não mudam porque o outro quer que elas mudem. Elas mudam se elas perceberem que tem perdas com isso. Aí elas mudam. É muito complicado de você ficar esperando uma pessoa mudar para você poder casar com uma pessoa assim. Na verdade, gente, vai piorar. Porque se essa pessoa não tiver consciência que ela tem uma dificuldade, ela só vai, de alguma maneira, prorrogar isso. Então, por exemplo, uma pessoa começa a namorar e sabe que a outra é ciumenta. Tem alguém ciumento aqui na plateia? Quem tem coragem de dizer, eu sou ciumento? Eu vou complementar a pergunta. Quem aqui na plateia tem ciúme do WhatsApp da pessoa, ou do amigo, do namorado, da namorada? Mas isso aí todo mundo tem, aqui, né? ó, isso aí. Quem for ciumento, levanta a faca pra cima. Então, por exemplo, pessoas que já são ciumentas. Tem que prestar atenção uma pessoa com quem vai se relacionar.
Então, por exemplo, vai escolher uma pessoa que convive no meio de jovens ou é líder de jovens, uma pessoa que vive sempre cercado de pessoas, essa pessoa vai ter um mini infarto todos os dias. Então, para evitar esse processo... Vai infartar o outro também, né? Pois é, e vai ter um processo sério. Então, para evitar isso, a pessoa precisa buscar uma pessoa mais quieta, mais tímida, uma pessoa que já tem uma rotina muito mais tranquila. E claro, sempre conversando para chegar num consenso. Então, equilíbrio, gente, sempre é a melhor opção. Bacana. Você já comeu hoje, Elvis? Se o quê? Você já comeu hoje? Já comi? É. Já. Agora, doutora, quando há a insistência, como a pergunta da Juliana, por favor, Juliana. Boa tarde, doutora. Quando a pessoa tem um temperamento muito difícil, mas tem a necessidade de diálogo com ela, o que fazer? Uma luz, por favor. Gente, olha que legal. Todas as pessoas Juliana, difíceis têm o seu ponto fraco. O ponto fraco é a abertura emocional que você vai ter para conseguir mostrar para essa pessoa que ela precisa ser um pouco mais flexível. Então, o que eu diria para você é que amplie a sua percepção sobre as atitudes, sobre o comportamento e tente encontrar nessa pessoa qual é a entrada, qual é o ponto fraco dela, qual é o momento onde ela vai ouvir. Então, por exemplo, ela gosta de conversar de que forma? Ela consegue te ouvir de que maneira? Você vai ter que procurar esse motivo, né? Essa abertura. Por exemplo, já vou colocando aqui. Homem tem um ponto fraco muito grande com a alimentação. Então converse depois de uma boa alimentação. Porque você sabe, gente... Agora eu tô entendendo o que minha esposa faz. Agora eu tô entendendo. Claro, aqui. porque o homem, como é mais racional, quando se alimenta e dá aquela moleza depois na alimentação, ele baixa um pouco essa guarda que muitas vezes está muito intensa. Então não dá para conversar. Então, período péssimo para conversar. Depois que chegou do trabalho cansado, ou está irritado com alguma coisa, aí a mulher às vezes não sabe disso, vai conversar justo naquele momento, aí não dá certo, né? Agora, já a mulher, né? O ponto fraco da mulher muitas vezes é essa questão da TPM. Então, não é um bom momento para conversar na TPM ou pré-TPM. Então, nem para se ver, nem para nada. Queridos, namorados, noivos, esposos, procure observar os períodos de cada pessoa com que você se relaciona. Jesus. Tem um período com humor melhor, um período com humor pior, você tem que perceber. Senão vira uma luta de boxe mesmo, literalmente. Por isso que eu comprei um videogame. Para esses períodos Pelo difíceis. menos uma vez no mês eu faço intensivão assim, 3 dias. É melhor, porque senão vocês vão entrar num conflito desnecessário e quando passa esse período, aí é terrível. Então, por exemplo, namorada em TPM fica frágil, fica irritada mais fácil, chora, quer alguma coisa que não sabe o que é. Aí o namorado não sabe o que é, tenta agradar, é um chocolate, não posso engordar. Então, umas flores, não, sou alérgica. Então fica difícil. Fica difícil. Então é muito mais fácil quando a gente verbaliza as coisas e principalmente procura o momento certo para poder conversar. Muito bem. Doutora, dentro de tudo isso que você falou com bastante razão, e essa pessoa que ela tem dificuldade de se abrir, ela dá desculpa não porque ela quer evitar uma discussão, a discussão no sentido de realmente a resolução, né? A solução, sim, achar a solução para o problema. Mas ela tem dificuldade de se abrir, ela tem dificuldade de se expressar, ela tem dificuldade de realmente criar aquele mal-estar e tudo mais. Então para isso acontecer, para essa discussão não acontecer, ou para ela não precisar falar o que ela está sentindo, ela acaba inventando essa desculpa. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que precisa se abrir, sentar e falar, mas não consegue? Olha só, é claro que dependendo da educação de cada pessoa, essa pessoa vai ser mais fechada, mais retraída, como você disse. Então, para quem é assim, eu aconselharia de buscar realmente um treino comportamental para quebrar isso. Porque isso, infelizmente, atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida social, atrapalha relacionamento afetivo. Tem muitos jovens, muitos. Como o homem já tem um perfil mais quieto, um homem que já tem esse perfil, isso é ampliado com um perfil mais assim, tímido, mais inflexível, infelizmente, acaba sendo um jovem que não consegue namorar.
tem muita vontade de ter alguém, gosta às vezes de uma moça, não sabe como se aproximar, quer de repente fazer uma amizade, não consegue se aproximar. Então, é muito importante quebrar isso. E a melhor forma é você tratar aquilo que de alguma maneira ainda precisa ser melhorado. Então, todo mundo precisa melhorar em algum ponto. Se você já sabe qual é a sua dificuldade, então já busque uma orientação. É tão rápido, às vezes, resolver uma situação. Às vezes você sofre a vida inteira e algumas 2, 3 sessões, algumas sessões você resolve a situação. Então, não é só uma pessoa que tem um problema que precisa necessariamente de uma busca psicológica, mas alguém que tem uma dificuldade. Por que ficar com dificuldade se a gente pode aliviar isso, né? Eliminar isso da sua vida? Tá vendo, Xuxinha? Cadê a Xuxinha? Tá ali. Tá vendo? Eita. E doutora, a pergunta é, para evitar uma DR, a pessoa vai lá e tá tudo bem? Xuxinha é o Caio, gente, que filmaram a Karen, mas o Xuxinha é o Caio. É o Xuxinha, não é a Xuxinha. Aê, Caio. Também Caio não é esse. Outro. Aê, salve, Caio. Doutora, e a pergunta é, quando você tá num relacionamento, às vezes a pessoa, para evitar uma DR, começa a discutir por conta de outras coisas. Por exemplo, você fala assim, você não atendeu minhas 20 ligações. Eu te liguei 20 vezes e você não me atendeu. Aí a pessoa fala assim, mas você, há 1 ano atrás, também não me atendeu. E começa, a falar isso. O que você faz numa situação dessa? Olha que interessante, Jéssica. As pessoas têm uma tendência muito grande de guardar as coisas e no momento mais complicado, mais, difícil, às vezes solta a situação ali feito uma bomba, né? A melhor forma de resolver isso é sempre não deixar passar o tempo e esperar a oportunidade correta. Então, por exemplo, agora final do ano, eu sempre digo isso, gente, final do ano é uma época maravilhosa porque as pessoas se reúnem mais, mas às vezes aproveitam dessas situações para falar algumas coisas na hora errada. Então, cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado na hora de falar. A fala pode magoar uma pessoa para o resto da vida. Pode trazer um trauma para uma pessoa para o resto da vida. Então, a pessoa está tranquila, não sabe que te chateou, que te magoou, aí depois de 10 anos resolve trazer aquilo no momento errado, aquilo pode trazer um choque para quem falou e para quem recebeu. Então, comece a tomar cuidado. A palavra, ela fere muito mais às vezes do que uma agressão física, porque ela deixa marcas no coração. A marca física, ela sai com o tempo, mas a marca do coração, se não for muito tratada, pode ser que não saia. Doutora, estou aqui do lado do Jefferson. O Jefferson me chamou aqui para fazer uma pergunta polêmica, viu? Rapaz, aqui tá sofrendo. Polêmico, isso aí. Jefferson, por favor, sua pergunta para a doutora. Assim, porque quando os homens erram, as mulheres vêm com 7 pedras na mão. E como as mulheres erram, você tem que entender elas. Interessantíssima a sua pergunta. E verdadeira, viu, rapaz? Você tá certo, viu, meu amigo? O que acontece? As mulheres se expressam de uma forma emocional, certo? Então, tudo vira uma novela mexicana. Entendeu? Por quê? Porque elas expressam, elas gesticulam, elas querem que você sinta a dor da forma como nós mulheres sentimos. Já o homem é uma pessoa mais racional, então a dor é mais concentrada. Então a forma de você expressar e o momento de expressar muitas vezes não vai ser aquele. Então, tá tudo bem? Tá. Na cara tá dizendo que não tá, mas você tá dizendo tá. Mas tem certeza? Tá tudo perfeito. E aqui dentro tá morrendo de raiva, ou triste, chateado, aborrecido com alguma coisa. Isso significa que o homem, ele segura mais. E a mulher expressa mais. Aprender a lidar com esses limites ajudam muito a resolver muitos problemas de relacionamento. Muito bacana. Isso aí. Entendeu? Mais ou menos assim, mas a gente sabe como é que é, né? Leva 7 pedras e perdoa, né? Espera passar a raiva, Jefferson. Espera passar a raiva. No momento que deu uma acalmada, aí você começa ali, olha, eu te amo, não faz assim não, tem paciência, e as coisas se resolvem. Só esperar passar a raiva. Uns 3 anos depois você senta pra conversar. Doutora,
uma questão aí também que a gente pode abordar nesse assunto. E a pessoa que ela é, como a senhora estava dizendo, ela é muito maleável, é muito flexível, é aquela pessoa que fica com raiva coisa de 2 minutos, depois já tá amando, tá só love de novo, e ela acaba deixando de discutir, de levar as questões à tona, justamente porque ela é desencanada, não porque ela não quer, por ser introvertida, ou porque quer evitar discussões, mas é porque realmente fala assim, olha, você me desculpa, eu fiz isso, tá desculpado, não, mas eu sei que beleza, não tem problema, só que muitas vezes não é assim com ela, né? Puxa vida, eu relevo as situações com muito mais facilidade, você, não, mais ou menos o que o rapaz estava falando, mas assim, aquela pessoa que ela não dá desculpa, ela só não quer entrar na discussão e ela quer relevar. Cada pessoa tem um perfil diferente. A gente não pode esperar do outro que tenha reações que a gente teria, né? Realmente tem pessoas que não guardam chateações. É um público menor do que os que guardam, né? Isso a gente já sabe de antemão. Mas existem. Então, aquelas pessoas que realmente não tem um peso para eles aquilo. A situação é muito simples. Então, é muito prático. Só que a gente também não pode esperar das outras pessoas que sejam assim. Então, tem gente que, infelizmente, como dizem por aí, é muito cheio de dodói, de mimimi. Então, qualquer coisa pode chatear. Mas tem gente que também vem de situações chateadas, situações de trauma, situações de aborrecimento. A gente não sabe qual é a vida que cada um tem. As pessoas vão levar a sua vida mediante a vida que elas têm. Então elas têm, o que elas presenciam, o que elas sentem de dor, a gente não sabe. Às vezes a gente vê uma pessoa tendo uma reação e a gente não sabe o que levou aquela pessoa àquilo. Às vezes não é aquela situação. Às vezes é o que aquela situação fez lembrar. O que aquela situação reportou para aquela pessoa. Então, a dor que cada um vai despertar mediante uma situação vai depender muito de cada um. O que a gente tem que fazer é tentar administrar isso e tentar não fazer com que o outro seja igual a mim, porque não vai ser. É isso aí. Coisa boa, muito bom. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Deu para ir aliviar a mente de muita gente e dar aquela instrução, aquela dica básica. A gente, mais uma vez, como é que te acha? Olha, eu fico muito feliz de participar, eu quero agradecer e quero aqui deixar o meu WhatsApp, que é 982490073. Se você está sofrendo aí na sua área afetiva, pode mandar uma perguntinha que eu respondo. Se eu demorar, gente, 1, 2 dias, tenham paciência, tá bom? E um vídeo que eu coloquei na internet com o título Eu Não Te Amo Mais. Eita, pega! Quer saber o que fazer? Entra lá no meu canal do YouTube, Doutora Verusca, e eu explico exatamente o que significa essa frase. Pronto! É a solução que você precisava. E olha, isso é interessante, nós realmente colocarmos sempre essas questões da nossa parte agora diante de Deus, não é verdade? Todo ser humano tem o seu espaço e todo esse espaço deve ser respeitado por qualquer um outro, seja por pais, por amigos, irmãos ou realmente num compromisso amoroso, de namoro, de noivado, até no casamento. Então respeite os limites da outra pessoa, respeite o espaço da outra pessoa, mas sempre haja com muito amor, que é o remédio que funciona para todas as situações. O amor é o melhor remédio. O amor sara qualquer ferida, o amor espera o tempo que for necessário, o amor supera qualquer distância. Então, sempre que as coisas não estiverem boas, dê uma dose de amor para aquela pessoa, para si mesmo, para quem quer que seja, e resolva pacificamente essa situação, sempre levando o amor de Deus. Como eu costumo dizer, ninguém peca por amar. Por pior que a outra pessoa seja, se você ama, você está fazendo a coisa certa, tá legal?